Tribunal de Contas, Caldas Furtado, aquele monte de interesses políticos sendo jogados lá dentro. O senhor falou ainda há pouco, né, quando eu respondia a última pergunta, sobre os adversários que ficam... O senhor sofre que tipo de pressão o tribunal sofre? Realmente há um jogo político, né? Porque eu digo sempre, ali a cada processo de contas existem pelo menos dois interessados, né? Um pela aprovação e outro pela desaprovação. Sim. Sempre ocorre isso, né? E os dois trabalham efetivamente? Às vezes sim. Às vezes assim, na maioria das vezes aquele que quer salvar a sua pele, sim, né? Mas é comum haver aquela situação do adversário ter interesse em eliminar o seu adversário ali pela via da desaprovação das contas. De minha parte, eu ligo, como você sabe que a minha origem é técnica e a gente sempre procura manter um equilíbrio, uma distância, eu não tenho esse tipo de problema. Nunca tive, eu te digo com toda sinceridade, olhando na Câmara, eu nunca tive nenhum tipo de pressão. Mas sofreu pressão? Não bate na minha porta. Não sei o que segredo é esse, mas eu lhe digo com toda a sinceridade d'alma. Doutor, às vezes eu vejo alguma nota na imprensa, alguma nota na internet, que a gente vê que é dirigida e tudo mais e tal, mas daí é de chegar lá e fazer uma proposta ou alguma coisa do tipo, fazer um pedido, não sei o que e tal, nunca aconteceu. Lhe digo com toda sinceridade. Tudo bem, eu tinha que perguntar, como jornalista, eu tinha que perguntar. Então, qual é o percentual de contas reprovadas no Maranhão? 217 municípios. Muito. A lista de desaprovação no Maranhão é a maior do Brasil. Concorre em quantidade com a do TCU. Se você pegar a lista de desaprovação do TCE de Minas Gerais, que tem 800 e tantos municípios, é menor do que a do Maranhão. É por isso, meu caro Azevedo Neto, que nós estamos tentando mudar esse modelo. Porque nós já percebemos que desaprovar contas, imputar débito, aplicar multa, chegando 2, 3, 4, 5 anos depois, 10 anos depois, às vezes o gestor já morreu, isso não traz benefício para a coletividade. Veja bem, é uma ação política, queira que queira, acaba sendo uma ação política. Nós temos aí o Tribunal e a Câmara Municipal. As duas, às vezes, se degladiam e tal. E eu pergunto o seguinte, qual a eficiência dessas duas instituições num processo junto ao prefeito? Pois é, essa pergunta ela é muito recorrente no campo eleitoral. Porque no campo eleitoral pergunta-se muito qual é a decisão, qual é o julgamento Sim. que prevalece. Se é o julgamento das contas de gestão, que em princípio é do Tribunal de Contas, ou se é o julgamento das contas de governo, que é feito pelo Parlamento a partir do parecer prévio do Tribunal de Contas. Aí, eles decidem com o papel do tribunal em cima da mesa. Sim, mas eles decidem, mas eles podem desconstituir pela votação de 2/3. Pela votação de 2/3, eles podem desconstituir o tribunal o parecer do Tribunal Sim. de Contas. Agora, é importante essa pergunta pelo seguinte, meu caro Américo Azevedo. O ano passado, em abril, essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, em agosto, eu falei abril, mas foi agosto, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que em se tratando de prefeito, isso numa decisão de 6-5, uma decisão apertada, que foi inclusive motivo de muita polêmica, com matéria na grande imprensa e tudo mais, numa decisão de 6-5, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nos dois regimes jurídicos de contas públicas, conta de governo e conta de gestão, quem julga, produzindo efeito no campo eleitoral, é a Câmara. Veja bem. Um entendimento que, para nós que fazemos os tribunais de contas, é um entendimento absolutamente errôneo, desconfortável, mas é absurdo, eu diria. Né? Um determinado ministro, o ministro Aires de Brito, porque eu não estou fazendo nenhuma confidência aqui, porque é público, ele está consignado, está escrito, chegou a, não nesse voto,
porque nessa volta ele já tinha se aposentado, mas em uma situação anterior, discutindo-se um processo, bem antes, ele chegou a dizer que essa interpretação era teratológica. Mas tudo bem, o Supremo Tribunal entendeu, 6-5, e nós nos até adaptamos aqui no Maranhão. Quando nós estamos a apreciar contas de gestão, ou de prefeito, nós emitimos um acórdão de um lado, imputando débito e aplicando multa, se for o caso, e emitimos um parecer prévio para a Câmara julgar as contas de gestão. Uma coisa extremamente complicada, mas o Supremo decidiu isso, nós estamos fazendo. Mas tem uma novidade aí, uma grande novidade. É o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem decidido que, nos casos de contas de convênio, e nos casos de contas, quando os recursos são transferidos na modalidade fundo a fundo, sim, que é o que acontece com o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Educação e o Fundo Municipal de Assistência Social, essa tese fixada pelo Supremo, ela não se aplica. Isso quer dizer que o julgamento feito pelo TCE produz diretamente a inelegibilidade sem passar pela Câmara. Esse é o entendimento do tribunal. Fundo a fundo, só em casos... Nesses casos. Mas aqui no Maranhão praticamente resolve tudo, porque a única conta, a única prestação de contas que nós temos aqui, em que o prefeito figura como ordenador de despesa e que está fora dessas três, educação, saúde e assistência social, são as contas da administração direta. Então, das 4 contas de gestão que o Tribunal de Contas, pelo seu modelo de processamento, recebimento e processamento de contas, julga, apenas uma ficou fora. Então, todas as outras estão contempladas pela Justiça Eleitoral. E digo mais, a Justiça Eleitoral tem decidido isso na presença do ministro Gilmar Mendes, que foi um dos 6 votos, aliás, o que mais trabalhou contra a produção do efeito eleitoral do julgamento do TCE, o ministro Gilmar Mendes, que é quem preside hoje o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a nossa expectativa é que essa tese, que foi construída pelo Ministério Público Eleitoral, que foi recebida por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, seja acatada pelo Supremo. Até porque o ministro Gilmar Mendes está lá presidindo. Até por jurisprudência, né? Vai ficando. Então, e em isso acontecendo, aqui no Maranhão, a ação do Tribunal de Contas no campo eleitoral vai ser bastante efetiva. Doutor, uma pergunta desagradável, mas eu tenho que fazer. A grande parte dos nossos prefeitos são semi-analfabetos. Se falar em contabilidade para eles, então é um desastre. Isso aí, uma assessoria eficiente seria cara, eles não têm dinheiro. Isso não cria problema na hora de prestar conta, não, doutor? Você não compra... O ministro não olha assim, pô, ele não sabe nem o que está dizendo e tal. Veja bem, eu penso que a má fé, a má vontade, é um problema muito mais grave do que as poucas letras. Eu não tenho dúvida disso. Não se confunde inteligência com saber formal. Não se pode confundir isso. Você pode ter, sim, uma pessoa de poucas letras, mas com tirocínio. Poucas letras porque não teve oportunidade. Sim. Mas com tirocínio, com capacidade, com habilidade para escolher. Você quer ver uma coisa? O que Caldas Furtado sabe de informática? Eu sou um analfabeto de informática. Eu não entendo. Eu sei digitar um texto, sei trabalhar uma... Mas me coloque para fazer um programa. E abra o site do TCE e veja que maravilha hoje é o site do TCE em termos de tecnologia de ponta, com portal, com plataforma Contas na Mão, com informação de todos os municípios. Essa mesma lista que nós acabamos de falar aqui. Assessoria. Eu sou uma analfa de pai e mãe em se tratando de linguagem eletrônica. Então, qual é a questão? A questão é você saber escolher os seus assessores, né? Ver no assessor o brilho no olho, a vontade de trabalhar, a dedicação. É aquela história.
o técnico de futebol, ele precisa ser um doutor? Nem sempre. Ele precisa ter o faro de saber quem é que vai fazer a boa jogada, quem é que vai fazer o golaço. Então, eu penso que a administração tem muito disso, daquela boa vontade, de você ter consciência, de você estar consciente de que não é comprando o voto que você vai se firmar na política, mas é fazendo uma boa administração. Não é comprando o voto que você vai se perpetuar na política, mas é fazendo o hospital funcionar, é fazendo a escola ter merenda e funcionar, é fazendo uma política de desenvolvimento social, é limpando a cidade. São essas coisas. Eu conheço os prefeitos que eles estão meio liquidados, assim, bem próximos de nós. Doutor, infelizmente, nosso tempo esgotou. O senhor, por favor, fale aos maranhenses e, todas as vezes que o senhor achar conveniente, é só ligar para a produção, que esse programa está inteiramente às suas ordens. Meu caro Azevedo, eu vou aproveitar esses momentos finais primeiro para agradecer pela oportunidade. É a primeira vez, não é a primeira vez que eu venho na TV Guará. Já estive aqui nesse mesmo local com outra situação, né? Já estive logo no começo do ano. Mas agradecer a oportunidade, né? Eu sei que o público do Avesso é um público seleto, selecionado, e agradecer essa oportunidade de apresentar o Tribunal de Contas para esse seu público que é tão seleto. Mas também eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a sociedade maranhense para conhecer melhor o Tribunal de Contas numa solenidade. Solenidade, entenda, uma festa que nós iremos fazer dia 11, lá no... Amanhã, às 19 horas, lá no Sebrae. No Sebrae, nós estamos lá. Existe uma indicação de traje para ser completa, aquela coisa formalidade, mas ninguém vai deixar de entrar porque não vai aparecer lá como nós estamos aqui de terno e gravata, né? Mas o fato é que eu estou convidando a sociedade a comparecer no Multicentro Sebrae amanhã para uma festa, não é solenidade, é uma festa de comemoração dos 70 anos, onde nós estamos apresentando este momento como um momento de crescimento e de firmação, de dar passar para a sociedade o que é o Tribunal de Contas. E aí nós teremos nessa solenidade um lançamento de um vídeo institucional mostrando o que é o Tribunal de Contas. Nós teremos o lançamento de um livro contando a história dos 70 anos do Tribunal de Contas. Nós faremos homenagens para celebridades do controle externo em nível nacional. O presidente da Associação dos Tribunais de Contas, o conselheiro Valdeci Pascoal, já confirmou presença. O presidente do Instituto Rui Barbosa já confirmou presença. O presidente do TCU já confirmou presença. E, fechando com muita música, uma palestra do maranhense Nicolau Dino, que é ex-subprocurador-geral da República na Justiça Eleitoral, para falar exatamente... Mais votado na lista. O mais votado na lista. E o Temer, sempre o Temer. Ele estará lá falando exatamente de um tema que foi muito caro aqui para a nossa conversa. Inelegibilidade por rejeição de contas. E apresentando essas novidades que eu já estou antecipando aqui, que no caso de contas de fundo a fundo e convênio, quem produz efeito no campo eleitoral é a decisão do Tribunal de Contas. Ok, doutor, muito obrigado pela sua presença novamente, e as senhoras e os senhores que nos assistiram, obrigado pela assistência e até a outra oportunidade e boa noite.